Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de segunda-feira aqui na Rádio Tirol para um bate-papo no Primeiro Jornal a presidente do Codevate, Cíntia Agostini. Bom dia, Cíntia, é um prazer recebê-la novamente aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui, um prazer estar conversando com os nossos ouvintes da Rádio Tirol. Bom, consulta popular. A última vez que falávamos, convidávamos a população regional para participar do pleito, para votar. Houve, pelo que eu percebi, uma mobilização muito maior do que nos anos anteriores, né? Aqui em Teutônia, pelo menos, eu percebia as pessoas convidando outras a votarem, né? Auxiliando na votação, dizendo, vamos fazer a nossa parte. Pelo que a gente conversou já na semana passada com o diretor do Hospital Ouro Branco, Teutônia alcançou o número de votos que era necessário, né? Neste ano para participar do rateio, de certa forma, mas também estávamos curiosos aí da divulgação do resultado oficial dessa consulta, né, Cíntia? Sim. Bom, esse era o tema que na outra vez a gente, né, chamava as pessoas a votarem e realmente a região toda chamou as pessoas a votarem. No estado nós tivemos um acréscimo da votação, para o nosso ouvinte ter ideia, na votação passada 705 mil eleitores haviam votado e nesses 795 mil eleitores votaram, né? Quase 800 mil eleitores no estado todo. Isso sim deu um acréscimo na votação da consulta popular, que em média 10% dos eleitores, ou quase 10%, votaram. No nosso caso aqui, nós passamos aí de um percentual de 6,8% dos nossos eleitores para quase 13%. 12,73% para ser mais exata com o nosso ouvinte, isso deu aí 34 mil eleitores, um pouco mais, que contribuíram. Ou seja, essa percepção do que aconteceu aqui em Teutônia, aconteceu sim na maior parte dos municípios. E Teutônia inclusive passou dessa média, né? Foi quase 15% dos eleitores que acabaram votando. Isso fez com que, né, nós tivéssemos aí um percentual de votação bem significativo na região e uma mobilização que foi causa disso. Certo. E na questão dos resultados, nós tínhamos 10 propostas, dessa vez o eleitor podia escolher uma, né? Outras edições até podia escolher mais que uma, mas nesse momento era uma opção. Isso. Dentre as 10. Isso. E quais foram as propostas mais votadas, vamos dizer assim? Aquelas que historicamente o são, né? Isso. Porque nós sabemos da sensibilidade da sociedade com os 3 temas dos serviços públicos, que é a educação, saúde e segurança e a nossa agricultura familiar. Ficou em primeiro lugar os nossos hospitais, que historicamente se mobilizam e conseguem sim. E esse rateio de recursos que a gente faz para os nossos hospitais, e o diretor da FT, então, já relatado a todos os ouvintes na semana passada, ele é muito importante para conseguir adquirir algum tipo de equipamento, uma parte de alguma estrutura para os nossos hospitais, que hoje tem muita dificuldade de repasse de recurso, né? Então, este foi o projeto mais votado, com quase 12 mil votos. Este projeto, agora, a gente faz o rateio dos hospitais que vão receber esse recurso pela quantidade de leitos do SUS que eles possuem. Por quê? Porque esse é um recurso público vinculado à disponibilidade de serviços públicos. O segundo mais votado foi da área da segurança, que para o nosso ouvinte lembrar, né, havia aí uma mobilização muito grande do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, que conseguiram então, com quase 9 mil votos, 8.700 votos mais ou menos, ter o seu projeto, o segundo projeto mais votado. Nesse caso, nós estamos adquirindo, né, para a consulta do ano que vem, o Estado vai adquirir uma estrutura para Estrela, uma estrutura para Lajeado, que são veículos de resgate, e o restante, que são em torno de 150 mil, para a Polícia Civil poder se equipar. O terceiro projeto mais votado foi da nossa agricultura familiar, né? Que daí também no rateio dos 634 mil, cada município que aprovou nesse projeto vai receber um pequeno recurso. E o último deles, considerando os 4 aprovados que recebe o último quarto, então, ou seja, 635 mil, quase 635 mil, é a nossa educação. E aí as escolas estaduais são contempladas com infraestrutura. E neste ano foi um trabalho muito grande para espaços pedagógicos, para qualificar esses espaços de atendimento aos nossos alunos. Especificamente, os municípios, que nem a gente falava agora, Teutônia, né, se classificou, e aí tem uma classificação por projeto também. Teutônia classificou no projeto dos hospitais, no projeto da segurança e no projeto da educação. Não classificou no projeto da agricultura.
Porque além de fazer os votos mínimos para participar, tem que fazer votos naquele projeto. Então, à medida que eu não faço votos naquele projeto, faço em outros, porque era um voto cada um, eu demonstro as minhas prioridades. Então, Teutônia recebe recursos no ano que vem, por exemplo, em educação, saúde e segurança, né? E na agricultura, este projeto teve aí também vários 24 municípios que vão receber uma parte desse recurso para investir nas propriedades familiares. Então, vamos falar especificamente de Teutônia, ele elencou o seu tripé principal, então, neste momento, que seria esse tripé, saúde, segurança e educação. Isso, né? E nessa ordem de votação, inclusive. E né? dali, então, receberá os recursos, isso daí no próximo ano, então, isso, né? o orçamento é votado... Isso, é sempre para o próximo orçamento, né? Então, o recurso votado ano passado, parte dele já foi disponibilizado esse ano, parte vai ser, inclusive, durante o período eleitoral e vai ficar um restinho para depois das eleições, e o próximo ano, então, entram esses recursos que nós votamos esse ano. De uma forma geral, a avaliação da consulta no estado todo foi positiva, né? No entanto, nós temos clareza que este processo, comemorando seus 20 anos, nós temos que revisá-lo, nós temos que melhorar, né? O efeito da mobilização e da competitividade em alguns momentos também não é salutar, e nós tivemos casos estado afora. Por isso que na última quinta-feira nós estávamos reunidos em Porto Alegre, tanto a Comissão Geral da Consulta, que é quem acompanha tudo que aconteceu no estado, como nós enquanto conselhos, e a partir dali a gente tirou um grupo de trabalho também para propor novas metodologias, para repensar esse processo, que é um processo muito rico de participação, mas que precisa ser qualificado. Eu brinquei lá que a gente tem que refundar para ter os próximos 20 anos, né? Porque senão a gente vai esgotando o processo em si mesmo. E isso nós vamos começar agora para chegar em novembro, que é quando nós fizemos o grande encontro dos Coredes a cada ano. Então novembro é a nossa data para nós chegarmos com uma proposta lá e talvez pensarmos algumas coisas inovadoras para o próximo ano também. Se faz necessário, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Tá certo. E a questão dos pedágios, passando para essa pauta, a gente viu agora nos últimos dias foram desativados os pedágios da Freeway. Isso. De certa forma, eu até interpretei como talvez um descaso, não sei se é isto, por parte do governo, mas uma preocupação agora que existe por parte de quem usa, porque era uma rodovia modelo. Sim. Né? E eu nunca ouvi alguém reclamar de pagar pedágio na Freeway. Sim. E agora ela vai ficar quase que um ano sem ter este pedágio e sem ter também, na verdade, os serviços, né? Vamos lá, né? Da mesma forma que a gente convidava para consulta, a gente dizia, pode acontecer, está tendendo a acontecer. Então, nós vamos atualizando o nosso ouvinte das novidades. Especificamente da Freeway, né? O processo do edital de concessão que envolve então a Freeway, e aí foi incluída a 386, a 448, que a gente fala muito aqui, ele atrasou muito a nível federal, teve vários contratempos. Não se justifica pelo movimento que a gente fez, do grupo de trabalho, das audiências que a gente contou aqui para o nosso ouvinte, mas se justifica pela dinâmica, né, do próprio encaminhamento. Quando, no meio disso, eles tiveram que solicitar uma postergação por 6 meses do prazo. E aí todos vão lembrar que 6 meses foram ainda, né, no início desse ano, onde as tarifas foram postas à metade. O Tribunal de Contas da União disse assim, ok, vocês renovem por mais 6 meses, mas a tarifa vai pela metade, não tem novos investimentos, é só para manutenção da rodovia. E foi o que aconteceu nesse meio ano. O que não aconteceu é a liberação do edital rapidamente, como eles imaginavam, para poder fazer o processo licitatório e ter uma empresa funcionando agora. Porque a expectativa no ano passado, até início no ano passado, lá em outubro, quando foi encaminhado para o Tribunal de Contas, era de que metade desse ano não teria empresa contratada e que lá conseguiria atuar rapidamente. E se sabia que esse prazo era 4 de julho, se conhecia essa data. O que não aconteceu foi a velocidade suficiente para poder fazer. E houve sim, diria eu aqui, uma disputa muito grande entre o Tribunal de Contas da União e Ministério dos Transportes e NTT de, vamos renovar mais meio ano ou não. O TCU tinha sido muito claro, vocês não vão poder renovar mais meio ano lá na renovação. E a NTT e o Ministério pressionando para que sim. O que ocorreu no final das contas, na terça de manhã, quando então a diretoria da NTT me informou do lançamento do edital, também me informou do levante das cancelas na Freeway. Tá? E aí, bom, a gente depende do mesmo fluxo
que é o fluxo do DENIT, de disponibilidade de verba, que até agora não está liberada, de condições de atendimento da rodovia, que não estava previsto, né? E nem foi preparado antes. A única coisa que o DENIT preparou e tinha deixado sim uma licitação prévia era do içamento e do controle da ponte do Guaíba, que isso também está previsto nessa concessão. E aí a gente começa a perceber sim, né, as dificuldades que o Estado, enquanto Estado, tem de atendimento, né, do usuário da rodovia, etc e tal. Nós, em outras rodovias, já estamos acostumados com isso. A Freeway tinha um padrão e agora ela não consegue ter atendimento. Eu, de novo, volto a frisar aqui com todos os ouvintes da Tirol. Nós não gostaríamos de estar falando desse tema, né? Ninguém gostaria de estar falando desse tema. Mas isso mostra das dificuldades que a gente tem hoje enquanto serviço público de um atendimento de qualidade, né? De fazer adequadamente. E sim, nós vamos passar o veraneio sem ter um atendimento na Freeway como a gente tinha nos últimos e todos estávamos acostumados e sabedores do que era. Tá certo, porque às vezes a gente incentiva tanto o turismo. Ontem eu até me deslocava por uma região turística aqui da nossa região e a rodovia a gente percebe que está em manutenção, mas aí fica aquela situação, boa parte dela no sistema muito precário, Sim. nem um pouco convidativo a sair para passear, para visitar locais Sim. assim, né? Então eu percebo que falta muito ainda, Sim. e aí a gente fala de rodovias que são estaduais, que são, né, federais, são isso. municipais, sim, a gente tem de tudo. E o que ocorre agora com o próprio edital, né? Então ele foi lançado na outra terça-feira, o lançamento dele indica que então a intenção do governo de fazê-lo, e eles colocaram o leilão está marcado para dia 1º de novembro, tá? Pós-eleição. Nós sabemos que existem 3 grupos que estão trabalhando no projeto executivo, um grupo nacional, um grupo espanhol e um grupo de um fundo americano. Essa informação é relativamente pública nessas condições. A gente sabe que existem interessados. Claro que nós temos todo o processo eleitoral e tem todas as condições, pode haver qualquer coisa ainda. Então, assim, nós estamos contando, né, aqui para o nosso ouvinte que, bem, a intenção do governo é dia 1º de novembro ter o leilão e dia 9 de janeiro contratar a empresa. E que aí, bom, tem um prazo aí para conseguir dar conta do processo. Na Freeway vai ser mais rápido, ela tem que fazer os serviços iniciais e aí utilizar a estrutura de cancela que já existe. Nas outras rodovias, ela tem 1 ano para fazer o que a gente chama de serviços iniciais, e está previsto lá, né? E 1 ano e até 1 ano e meio, mas obviamente eles vão fazer o quanto antes porque lhes interessa, as praças. O que pode acontecer no meio disso tudo, né? Pode o edital ser impugnado, pode as empresas interessadas não se interessarem mais, pode esse processo licitatório de intenção do governo trancar por algum motivo, que a gente sabe que isso é possível, né? Em tudo correndo como o governo espera, dia 9 de janeiro eles assinam para daí começar o fluxo nas rodovias. De novo, tudo que nós trabalhamos durante todo esse ano e meio no edital, tá, está lá no edital. E eu tenho dito muito para todos com quem eu falo. O nosso papel, ele não se encerra aqui muito antes, pelo contrário, ele cumpriu uma etapa muito importante, da gente trabalhar pelas questões que estão no edital. Mas o nosso papel continua, porque são 30 anos de concessão e as nossas entidades têm que estar lá no conselho, que é um conselho paritário. Porque a chave de tudo isso, e se realmente acontecer, é de cobrar que aquilo que foi previsto lá no edital, que foram sim melhorias que foram conquistadas nessa relação da sociedade com o setor público, realmente sejam cumpridas. A chave disso tudo é o cumprimento e a nossa maior preocupação. Porque boa parte da sociedade, legitimamente, diz assim, eu até aceito, mas eu quero, né, as condições da rodovia adequada. Então, este é nosso papel, inclusive, enquanto entidades, permanecer, né, ativos nos 30 anos de concessão, porque senão não é possível. Não é um tema simples, não é um tema fácil. O governo vê nessa, sim, uma grande concessão, porque é a maior concessão de rodovia do governo federal prevista. Esse edital muda um pouco as condições, mas a gente conhece a história nossa brasileira. Então, é difícil para todos nós, né, neste momento, dizer assim, bom, queremos sim a duplicação, sempre quisemos a duplicação, mas isso implica em pedágio novamente para nós todos. Tá certo. E agora a gente está aí às vésperas já de uma eleição muito importante, todas são importantes, né? Mas essa
onde que nós escolheremos aí os nossos mandatários a nível federal, nível estadual, nossos representantes, e de que maneira o Codevate, e aí falando até acho que em Coredes, né, vai se comportar agora nesse momento pré-eleitoral? Nós temos uma dinâmica nossa, regional, e uma dinâmica do Estado que nós estamos participando enquanto conselhos. A nossa regional, e isso a gente já definiu lá em março, um conjunto de prioridades, que são prioridades regionais. Esse documento está sendo fechado, até porque agora vão começar as convenções e efetivamente se confirmam quem são os candidatos, né? E nestas condições nós vamos sim demandar a todos eles aquilo que são os temas de interesse regional. Obviamente que cada uma das entidades, instituições tem as suas demandas particulares, que são os seus pleitos, mas tem aquelas que são as nossas demandas enquanto região, no tema da educação, no tema da saúde, que é possível, né, pensar a nível de executivo e legislativo estadual, fundamentalmente, obviamente também legislativo federal e executivo federal. Então, esta é uma dimensão regional. O que cabe a nós, né, o compromisso desses conseguir o compromisso, né, na verdade, desses candidatos com os temas regionais e depois, né, que eles cumpram efetivamente esses compromissos. E a nível de Coredes, a cada 4 anos, né, nas eleições, a gente constrói também um grande documento que a gente chama de PRO-RS, Estratégias Pró Rio Grande do Sul, né? E neste ano, então, está saindo a 6ª edição, onde a gente também coloca lá os grandes temas de interesse nosso. E neste ano nós vamos promover um debate com os candidatos ao governo do Estado. Ainda na semana passada nós fizemos uma reunião com os representantes das diversas pré-candidaturas, tá? E marcamos com eles a data de 22 de agosto. E nessa data de 22 de agosto nós vamos fazer 2 dinâmicas. Uma no turno da manhã com os nossos conselhos municipais de desenvolvimento, justamente discutindo qual é o papel deles, né? E por isso que nós estamos chamando eles para o turno da manhã e para ficar conosco no turno da tarde, por óbvio, para daí sim nós podermos fazer um debate com os candidatos. Não vai ser propriamente um debate, é um encontro com eles, onde a gente está pautando 3 questões que são pautas regionais e uma questão livre, as questões que envolvem as particularidades regionais, o planejamento estratégico regional, o que é este papel de pensar, né, o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul nessa perspectiva, e uma última questão que é livre a todos eles, né. Das 9 pré-candidaturas, 7 já estavam conosco na quarta-feira, e eles agora vão ter um prazo para confirmar, e esse debate acontece no dia 22, no turno da manhã interno com os nossos conselhos municipais e no turno da tarde com os candidatos ao governo do Estado. Tudo isso para justamente conseguirmos o compromisso dele e depois aquele que for eleito, nós termos que estar atuando com ele mais fortemente para que a gente olhe a partir da perspectiva regional do desenvolvimento e da qualidade de vida das nossas comunidades, que é isso que nos interessa no final. Agora eu fico analisando, há poucos dias tivemos aqui a aprovação da LDO do próximo ano do Estado, né, onde que tem previsão de receitas de 49,9 bilhões e de despesas já previstas de 56,7 bilhões. Não, e esse buraco? Não tem mágica, não tem mágica. E é um pouco disso que a gente também tem que ouvi-los, né? A gente sabe que, teoricamente o orçamento é 100%, no nosso caso aqui ele é mais de 100, ele é 120 e poucos, né? Esse ano o déficit me parece que vai ficar em torno de 5 bilhões, isso não pagando a dívida, né? Porque a gente está com ela, com essa margem, mas para o nosso ouvinte ter ideia, hoje desses 100%, que são mais que 100%, 75% é de pagamento de folha, mais esses 13% da dívida, que agora a gente não está pagando, mas é dívida, sobra muito pouco para todo o resto. E é um pouco disso, né, que nós precisamos inclusive ouvir no debate. Não tem mágica, mas pode haver inovações. Porque da mesma forma, do mesmo jeito, nas mesmas condições, está provado que a gente não está conseguindo dar a volta. Então o que a gente tem que fazer? Porque o Estado do Rio Grande do Sul é um estado que é empreendedor, é trabalhador, recolhe muito, né? Então tem aí uma base de pagamento, porque fundamentalmente o Estado, a maior base de pagamento está no ICM, e lembramos aqui que o ICM teve sim um aumento neste período, mas também teve toda uma crise muito forte no Brasil, que a gente decresceu 7% em 2 anos, isso 2015 e 2016, e que o impacto é muito significativo para todos nós. E isto tudo é um contexto muito desafiador para qualquer candidato, né? Muito desafiador. E nas mesmas condições, da mesma forma que a gente tem atuado, é muito difícil dar a volta. Qual é a margem hoje? A negociação que está sendo feita há bastante tempo, que é da dívida. Essa é a margem mais factível nesse momento.
mas que ela só permite nós nos endividarmos mais e jogar essa dívida e protelar ela mais adiante. Não tem muita mágica. E esse é um dado interessante, né? Olhem só. Nós negociamos essa dívida nossa, Estado do Rio Grande do Sul com a União, na década de 90, lá em 98. Lá nós devíamos 9 bilhões. E aí a gente ficou devendo para a União, porque a gente devia, como outros estados, para bancos privados e outras instituições internacionais, a gente ficou devendo para a União e a União assumiu essa dívida como dívida externa nossa. Isso aconteceu com nós, com Minas, com São Paulo, todos os estados. Nós negociamos 9 bi, nós pagamos já 25 bi desse contrato e a gente continua devendo 57 bi. Negociamos 9, pagamos 25 e devemos 57. É impagável. É impagável. Por quê? Porque a condição econômica era uma, os juros eram um, e aí esse contrato é um contrato que não tem mais na dinâmica brasileira hoje se manter. Só que, claro, não tem como negociar essa dívida com o Rio Grande do Sul e não negociar com os outros. Eu brinco muito e faço isso com os meus alunos em sala de aula. É uma grande mãe que pegou todos os carnês de todos os seus filhos e disse assim, tá bom, eu pago teus carnês, mas tu tem regra a cumprir comigo. E a gente não cumpriu todas essas regras e agora tá querendo que a mãe renegocie de novo todos os nossos carnês. E os outros filhos têm dito assim, sim, mas tu renegocia com ela, tu vai renegociar com todos nós. É isso que tem acontecido. Não é um tema nem um pouco simples, por isso que a gente tem que ouvi-los. Tá certo, então. Então tem essa agenda aí com os pré-candidatos, isso. né? Dia 22 de agosto, que a gente vai convidar todos. Já serão candidatos nesse período, isso, né? Nesse sim, 15 de agosto é a data de oficialização. Por isso que daí ali a gente também vai ter a dimensão de quem são e quantos são, né? Até lá, né? E aí o convite, né? Nós vamos convidar as nossas câmaras de vereadores, os nossos prefeitos, os nossos conselhos municipais, as nossas entidades todas da região para estar conosco, tanto no turno da manhã como no turno da tarde, porque a todos nós interessa ouvi-los e saber o que eles estão pensando sobre o futuro do Rio Grande. Tá certo. Presidente do Codevat, Cíntia Agostini, conversando conosco. Mais alguma informação? Fique à vontade. Não, a gente quer agradecer. À medida que a gente tiver outras novidades ao nosso ouvinte, com certeza a gente vai trazer aqui. Muito obrigada. E especificamente a Teutônia e a região pela mobilização na consulta. Um agradecimento muito especial. Nós que agradecemos e sinta sempre convidado. Muito obrigada. Obrigado, bom dia.